A lei que pune a discriminação racial está completando 25 anos. E para saber mais sobre ela e sobre as suas finalidades, eu vou conversar agora com Guilherme Nogueira, que é o coordenador nacional de formação política do Coletivo de Entidades Negras. Bom, Guilherme, quais foram as novidades trazidas por essa lei, que é a Lei número 7.716? A maior novidade foi a tipificação enquanto crime do que antes era tratado do ponto de vista jurídico apenas como que seria injúria racial. Ou seja, casos de racismo, casos em que uma pessoa vem a ofender outra pessoa como, enfim, utilizando da cor da pele, de uma forma pejorativa, né, por exemplo, chamando de negro, ou ofensas correlatas, macaco, preta fedida, enfim, esse tipo de ofensa. E outras atitudes também que podem chegar, enfim, se a gente imaginar, até o nível físico, né? Devido à diferença de cor de pele, que é entendido como diferença de raça. Esse tipo de ofensa, esse tipo de ataque nunca foi, antes da Lei KO, que é justamente essa lei de 89, nunca foi tipificado como crime. O que havia era uma lei anterior chamada Lei Afonso Arinos, já mais antiga, que classificava algumas injúrias como injúrias raciais. Isso não era um crime, enfim, era uma ofensa, mas não tinha nenhum caráter de crime, não havia uma punição, não se levava a uma consequência penal grave. Então, a grande inovação trazida com a Lei KO em 89 foi justamente a classificação e a tipificação enquanto crime dos ataques. Agora, é claro, essa é uma consequência jurídica. Ela também trouxe, por assim dizer, uma outra consequência que é simbólica, que reside no fato de que as pessoas passam a enxergar o fato de que agora a gente não pode ofender uma pessoa de outra cor de pele, baseado nesse tipo de quesito, porque isso é um crime racial. Então, ela tem também um valor simbólico, além do valor de tipificação enquanto crime da ofensa em si. Qual foi o impacto dessa lei? Olha, o impacto, a não ser esse impacto moral, por assim dizer, que é justamente das pessoas buscarem, junto a si mesmas, não realizarem ofensas raciais porque poderia ser punido, então isso seria um impacto moral, mas outro disso, o impacto prático de nós vermos pessoas sendo punidas como racistas por crimes raciais, ele é quase nulo. Hoje em dia a gente percebe que, bom, se passaram 25 anos e embora não haja muita estatística, a gente percebe que há casos contados nos dedos de pessoas que foram efetivamente punidas por crimes raciais. E esses mesmos continuam acontecendo. Recentemente, aqui em Brasília, a gente, se não me engano, em Sobradinho, teve o caso de um senhor que ofendeu a uma atendente do cinema, chamando de macaca ou de negra fedida, enfim, fez uma ofensa racial e ele não foi punido como racista. E eu não discordo, ou não prefiro não entrar na questão de se a lei foi cumprida, enfim, ele foi ao tribunal e houve julgamento do caso, mas o fato é que, se interpretado à luz do que está escrito, né, o texto literal, esse tipo de fato deveria ser punido de acordo com a lei e não aconteceu. Já era reincidente, foi o 5º caso, e isso a gente escuta de uma forma geral repetidas vezes. Há repetidos casos de pessoas que ofendem as outras por questões raciais, não só relacionadas com cor de pele, mas também com diferenças religiosas que denotam a questão racial, por exemplo, religiões afro-brasileiras, e outro tipo de coisa, também os índios, enfim, há pessoas o tempo todo no Brasil sendo ofendidas e atacadas por diferenças raciais, mas não, a gente não vê a lei funcionando no sentido que ela foi pensada de gerar, né, de transformar tal ação em crime e isso ser punido enquanto tal. Houve muitos casos de pessoas punidas pelo desrespeito à lei? Não houve, os casos são contados, o que não tira o valor da lei em si, né, mas ele só aponta para o fato de que há um outro problema
no sistema de justiça ou na forma como a própria lei vem sendo interpretada ou mesmo na compreensão do que vem a ser o racismo, da forma como o racismo opera na sociedade. Então, de fato, não há muitos casos, também não tem muita estatística e isso também é indicativo de que não se presta muita atenção nesse fato, né? Enfim, quando não tem muitos casos que as pessoas conhecem. Eu mesmo, que sou militante do movimento negro já há muito tempo, enfim, participo de uma organização presente em 17 estados, eu mesmo não tenho conhecimento pessoal de nenhum caso que haja havido alguma punição por meio da lei K.O. Conversando com outras pessoas, eu sei de alguns casos que algumas pessoas viram em contextos muito específicos, enfim, mas não é uma coisa que a gente tem conhecimento. E não tem estatística no Brasil também que aponte para isso. Mesmo assim, a gente sabe que é muito pouco. E esses poucos casos de punição, que tipo de punição essas pessoas acabaram recebendo? Bom, são as punições previstas pela lei mesmo. Quando houve, enfim, o texto jurídico tem, no que tange ao direito criminal, né, tem direito penal, tem já previsto como a punição deve ser, que tipo de punição. Enfim, em casos em que houve punição, elas teriam seguido o que a lei prescreve mesmo, né, o que a lei indica, mas o fato é que isso é tão raro que a gente não sabe nem contar. Essa lei ela ampara várias etnias, mas os negros ainda têm sido as principais vítimas do racismo? Para responder essa pergunta, eu acho que faz mais sentido buscar entender o que é o racismo do ponto de vista conceitual. Tá? O racismo ele não deve ser entendido como diferença de cor ou diferença de cor de pele, né? Mas sim como uma estratégia de dominação. Então, o racismo ele surge com a empresa colonial, enfim, isso a gente pode voltar para a colonização do Brasil, colonização das Américas mesmo, e durante um certo tempo, durante essa empresa colonial, durante a forma como as Américas foram colonizadas, durante o período colonial, estabeleceu-se que tinha que haver uma divisão entre pessoas para, inclusive, fins de divisão do trabalho. E que as pessoas não brancas, ou seja, não só negros, mas também os índios que estavam presentes naquele tempo, os negros trazidos da África, enfim, e as pessoas mestiças, né, que, enfim, viriam a nascer dos casamentos ou das relações sexuais havidas na época, essas pessoas elas teriam uma posição inferior na divisão do trabalho durante o processo de colonização, por serem de cor não branca. Então, ou seja, na verdade a gente não está falando de simplesmente uma crença de que tais pessoas seriam inferiores por alguma determinada razão, mas sim de uma estratégia em si de construção de nações, construção de estados, e uma estratégia de dominação em que se estabeleceu uma posição social, uma função social para diferentes indivíduos baseados no critério cor. Então, quando a gente fala em diferença racial hoje em dia, de fato a gente não está falando só na diferença entre brancos e negros, a gente está falando na diferença entre brancos e não brancos. Basicamente é isso. Isso deve ser entendido sempre dessa forma, sobretudo porque o racismo não opera, embora haja esse tipo de crença, o racismo não opera ao contrário. Não existe racismo de negro contra branco. Existe sempre racismo de branco contra negro, de branco contra índio, de branco contra pardo e por aí vai. Por quê? Porque, de novo, é uma estratégia de dominação. Então, a gente percebe isso na nossa sociedade atual, sempre tendo o sujeito branco numa posição social melhor e o resto, as pessoas não brancas, em outras posições da escala, da divisão social. Então, enfim, a lei ela vem inicialmente, ela estava muito preocupada com a questão de diferença de cor de pele. Em um segundo momento, durante a década de 90, há uma reformulação no texto da lei K.O. de 89, em que passa a ser considerada outras etnias, também diferenças raciais, diferenças religiosas e por aí vai, para poder abranger essas outras pessoas que também eram discriminadas em um tipo de discriminação que a gente pode classificar, partindo dessa conceituação de racismo como estratégia de dominação, que a gente pode, então, classificar corretamente como questões raciais
mas que antes não estavam contempladas. Então, isso para dizer, digamos, o pano de base do que seria o racismo da forma como ele opera. Agora, é claro, no Brasil, a população negra ou parda, né, negra e parda, ela é a grande maioria. E é também, até por uma questão de maioria, a população que acaba sofrendo as maiores injúrias. Isso não é para dizer que, por exemplo, os índios não sofram com racismo, né? Há casos e relatos dos mais variados de racismo contra indígenas, de racismo contra, enfim, pessoas de outras etnias que também não são negras, ou indígenas, como japoneses, enfim. Há casos variados de racismo também contra essas etnias, mas acaba que, por uma questão quantitativa, eles recaem mais ou chama mais atenção o racismo contra negros. O racismo diminuiu no Brasil depois dessa lei? Não, são coisas diferentes. Uma coisa é a interpretação que existe do que pode ou não pode acontecer do ponto de vista jurídico legal, enfim. Então, o que a lei indica é que o Estado brasileiro entende que o racismo não pode acontecer. Isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é se o racismo acontece ou não. A gente precisa separar, então, a burocracia pública, o aparato jurídico, o aparato institucional legal do Estado, da vida social, enfim, em geral. A gente não pode falar muito da vida social em geral, mas sem querer generalizar muito, mas a gente tem que separar bem essas coisas. Por quê? Porque, de novo, uma coisa são as leis que estão escritas, outra coisa é a forma como a sociedade funciona. E a gente não pode, no que tange a racismo, de jeito nenhum dizer que porque existe uma lei contra o racismo, que ele deixe de existir. A coisa não é automática, ela não funciona dessa forma. O racismo, ele opera na sociedade de uma maneira muito diferente, ele é anterior à lei, até mesmo por isso existe uma lei contra o racismo. Então, isso não é para dizer que a lei não serve para nada, pelo contrário, a lei ela é um passo para que a gente possa tentar diminuir os efeitos do racismo. É um passo, inclusive, importante. A gente pode ver dessa forma a lei contra o racismo como um passo importante para diminuir os efeitos do racismo, não inicialmente não seria o racismo, mas os efeitos do racismo. E, claro, no longo prazo para diminuir o racismo, sim. Mas a lei por si só não implica em diminuição do racismo. Para isso, é necessário que haja uma mudança cultural, uma mudança na sociedade muito mais profunda, de muito mais longo prazo, e outras coisas precisam ser também trabalhadas, enfim, trazidas enfim, ações afirmativas, outros tipos de trabalho junto à sociedade, questões ligadas à educação, a mídia tem que fazer parte do processo, enfim, a gente tem todo um trabalho de reconstrução da sociedade para que a gente possa, de fato, diminuir o racismo. Nesse caminho, em 2010, veio o Estatuto da Igualdade Racial. Ele causou efeitos positivos? Olha, a compreensão que nós temos é a de que o Estatuto tem um valor simbólico interessante, né? Passa a ter um Estatuto, mas enquanto texto, a nossa compreensão não é a de que ele não traz nenhum tipo de inovação. Isso, inclusive, é pauta até hoje de discussão dentro do movimento negro, que é um movimento social bastante antigo e bastante diverso, em que a gente percebe que há pessoas que defendem o Estatuto da Igualdade Racial como tendo sido algo bastante positivo, por diversas razões, enfim, e um outro grupo de pessoas que defendem que não foi nem um pouco positivo, que simplesmente não responde aos anseios do povo negro no que tange à igualdade racial, e que, mais adiante, também não responde aos anseios de ninguém. Então, de novo, do ponto de vista simbólico, é interessante o fato de que foi aprovado, né, de que o Estado instituiu um Estatuto de Igualdade Racial, do ponto de vista simbólico. Mas, do ponto de vista prático, o Estatuto não trouxe
nenhuma inovação, não trouxe nenhuma mudança no cenário, e a forma como o texto é redigido também não apresenta nada que vá, de fato, solucionar os anseios de igualdade racial que a gente poderia esperar num Estado como o Brasil. É até interessante, eu me lembro quando eu li o Estatuto da Igualdade Racial, a primeira vez que eu vi o texto, que eu comecei a rir, eu achei que era sacanagem. Eu falei, esse texto aqui, isso aqui que é o Estatuto, é isso que nós estamos aprovando? E, enfim, então, não é um texto que seja algo condizente com a necessidade do povo brasileiro de igualdade racial. E as cotas nas universidades públicas têm sido uma boa experiência? As cotas são, sim, uma boa experiência, ao nosso ver. Por um lado, as cotas nas universidades públicas, elas são, inclusive, a demonstração de que o Estatuto da Igualdade Racial não cumpriu o seu papel. Se precisou ter um outro programa de cotas posterior ao Estatuto, é porque ele não serviu. Agora, por si só, as cotas são bastante interessantes, sim. Primeiro porque elas atacam uma questão fundamental, que é a questão da educação, né? O acesso à educação. Antes havia uma elitização do processo educacional, enfim, da universidade, da forma como como ela funcionava, e com as cotas a gente ataca justamente o acesso às universidades públicas, né, principalmente, para as pessoas que antes não teriam esse acesso por diferenças na educação de base do Brasil. Então, isso assim, há muitas discussões relativas a se é justo a cota ser para o povo negro, porque, na verdade, quem não tem acesso a uma educação de base boa, quem não pode pagar por ela, então é o povo pobre, e por aí vai. E são coisas diferentes também que a gente precisa perceber, né? As cotas raciais, elas têm um valor simbólico também de reparação da dívida histórica que tem o Estado com o povo negro, né, oriunda de todo o processo do racismo ao longo de toda a existência do Estado. E, em suma maioria, é o povo negro que é o povo pobre, né, também pelo racismo, a forma como ele opera. Então, assim, as cotas, elas têm, sim, um valor interessante, né, de uma capacidade interessante de mudança social, por ela trabalhar com a questão da educação, né, para ela facilitar o acesso à educação por parte do povo que antes não teria acesso, em suma maioria, não teria acesso à educação pública e de qualidade, se não fosse por uma facilitação para a entrada, porque não pode competir das mesmas formas no processo do vestibular, da forma como ele é colocado. É claro que é um sistema que também ainda precisa avançar, enfim, as cotas não valem em todas as universidades públicas ainda há necessidade de cotas para acesso a concurso público, como vem sendo implementado, enfim. Mas as cotas são, sim, uma forma de endereçar os efeitos que tem o racismo, e elas são bastante interessantes, sim.